toda a glória, de todo o louvor. Mas nesse momento, Senhor, é aquele momento em que nós vamos receber a porção revelada da Tua palavra. Eis aqui o Teu servo, ó Deus, que Tu já tinha escolhido, ó Deus, para que nesta noite estivesse aqui, ó Deus, transmitindo a revelação que Tu já transmitiste ao Teu servo. Por isso, Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que queira se colocar na nossa mente, neste ambiente, em oposição ao fluir da Tua palavra, nós denunciamos, nós jogamos por terra agora. E Deus, Senhor, declaramos que nossa mente, os nossos corações estão abertos, limpos e preparados para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia aí, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Amém. Todos já acharam? Diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Mais uma vez, entrou no deserto, diga, sozinho. Mais uma vez, sozinho. Caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Faz assim, ó, no seu coração, ó. Espírito Santo, diga comigo, Espírito Santo, faz em mim hoje a mesma obra que o Senhor fez no coração do Cleverson. Espírito Santo, faça a obra no meu coração, como tu fez no coração dele. Amém. O Betinho está aí? Está lá atrás? Quando você puder, senta aqui, Betinho, na primeira cadeira. Preste a sua atenção na mensagem que eu venho trazer nessa noite. Vocês me conhecem já de muito tempo, sabem que eu tenho compromisso com a palavra, com a verdade. Eu não prego aquilo que eu não vivo, eu não prego aquilo que eu não experimentei. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem no encontro com Deus de uma igreja sobre vencendo as frustrações da vida, porque eu vivi uma frustração muito grande. E Deus, Ele me fez ir na história de Moisés, e ali Ele fez a cura. E quando Ele me curou, Ele falou: agora você pode ministrar essa palavra. Eu até ministrei ela aqui, vencendo as frustrações da vida. E hoje eu trago uma mensagem que eu intitulei ela assim: Elias do Carmelo versus Elias do Horebe. O contraste na vida espiritual. O que é um contraste? É uma comparação. Elias do Monte Carmelo é diferente do Elias do Monte Horebe. É a mesma pessoa, mas os sentimentos diferentes, atitudes diferentes. Eu gosto muito da história do profeta Elias. O versículo que eu acabei de ler com vocês aqui, ele está pedindo a morte. Ele está mergulhado numa profunda depressão. Ele aqui deseja a morte. Ele está debaixo de um pé de zimbro. Pé de zimbro, ele produz uma fruta azul ou preta.
redondinha, pequenininha, igual jabuticaba, e dela é extraído, quem já foi lá do outro lado, que gostava de um biricutico, é a que produz o gin e a genebra, e ele para debaixo daquela árvore de arbustos de 1 a 3 metros, que se ramifica pelo chão, e ali ele está protegido do sol, e ali ele deseja a morte, ele deseja que a vida dele termine ali. Cleverson, onde está o contraste desse homem? O pastor deu um exemplo aqui, ó, dele, do profeta Elias. Eu vou mostrar para você na Bíblia, que eu passei por isso, você pode passar por isso, ou você já passou por isso, e eu quero alertar você para uma coisa. Geralmente quando nós ouvimos a palavra, nós paramos, analisamos o conteúdo e pensamos assim, não está servindo para mim, hoje não, mas vai servir, porque não existe a palavra de Deus que é pregada e volte vazia, amém? Então um dia vai servir, talvez possa estar servindo hoje. Esse profeta, no capítulo 17, Israel tem um rei corrupto, Acabe, uma mulher Jezabel, um povo idólatra que adorava Baal e adorava Zera, um poste ídolo. E esse Elias aqui que deseja a morte, no capítulo 17, ele cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, eu quero que você preste atenção nos mínimos detalhes, porque ao mesmo tempo que eu for pregando, eu vou estar inserindo o testemunho que Deus fez comigo. Não dinheiro, não carro, não casa, não bens materiais, mas sim o mais valioso, o espiritual. Carro passa, comida acaba, casa passa, emprego passa, mas a minha vida espiritual é mais importante do que tudo isso, porque eu posso ter tudo isso e morrer para o inferno. Então no capítulo 17, Elias, o tebista, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo meu nome, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Um profeta ousado, com autoridade, com unção, com poder. Ele chega ao rei de Israel, ele chega ao dono de Israel, e diz para ele, ó, segundo a palavra do Senhor através de mim, eu quero dizer para você que Israel vai passar um período de seca e de fome. E quando ele lança essa profecia, Deus manda que ele fuja. Repita comigo, fuja. Porque Deus manda Elias fugir depois de ele proferir essa palavra profética? Ele está numa nação idólatra, ele está numa nação que virou as costas para Deus, ele está numa nação que não quer saber de Deus, cujo rei tem um coração corrompido, e ele dá uma sentença para a nação que esse homem governa. Aprove a Deus a pedir que ele fugisse. Ele sai dali e ele vai para um lugar, no manancial do Querite. Nesse período que ele está ali, é um período de 3 anos. O que Deus faz ali com esse profeta? Prepara ele para um dos maiores desafios da vida do profeta Elias. Ali ele lança essa palavra, e ali ele tem que se afugentar. Só que Deus dá um período para ele. Deus quer que ele volte para Israel, para fazer aquilo que era necessário para que Israel viesse a voltar para o Senhor. Profeta de Deus, ele tem compromisso com a palavra. Profeta de Deus tem compromisso com a verdade. Pregadores, ensinadores, mestres tem muitos, mas profetas tem poucos, porque profeta ele faz e Deus dá o aval, dá o sim lá no céu, e acontece. Quando ele libera a palavra de cura, a cura chega. Quando ele libera uma palavra de provisão, a provisão chega. Quantos creem, digam amém. E ainda há profeta nesse Brasil, e ainda há profeta nesse Brasil. É como o pastor estava dando exemplo aqui na hora da oferta.
Você sabia que São João de Meriti é o bairro, é o município, melhor dizendo, é o município aonde possui o maior número de igrejas por metros quadrados? Espantem-se. São João de Meriti tem uma igreja em cada esquina. Só que faltam profetas. Profetas assim, ó. E um dos primeiros treinamentos dele é lançar uma palavra profética. Tu imagina a autoridade dele, olha, vai vir fome, vai vir seca aqui em Israel. E ele foge. A nação está mergulhada na fome. Deus manda ele na casa de quem? Fala comigo, a viúva. Repita, a viúva de Sarepta. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepa de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Capítulo 17, versículo 7 em diante. O que é que você tem? Algumas coisas eu vou usar a minha palavra, porque se eu ficar olhando muito a Bíblia, a gente vai avançar a hora. E ele chega faminto, olha na casa daquela mulher. Eu queria um pouco d'água. E se tiver também, eu queria um pouco de pão. Ela tem. O pastor falou aqui, mas só tem um pouquinho. Eu vou fazer um pouquinho com essa farinha, vai comer eu e meu filho e morreremos. Ele fala, não, prepara primeiro para mim, me dá de comer e me dá água. A Bíblia diz que aquela mulher fez segundo a palavra do profeta. Segundo a palavra do Elias. Aqui é Elias. É Elias. Lê na Bíblia aí, Elias. Segundo o profeta Elias. A confusão é o porquê. Existe uma viúva que Eliseu, faz o azeite multiplicar. Aqui, profeta Elias faz a farinha e o azeite multiplicar. Entendido? Sim ou não? Amém ou não amém? Vamos continuar. E aqui essa mulher crê na palavra do profeta. Você não tem nada, e o que você tem, o profeta te pede. Você vai fazer o quê? Ainda mais quando envolve o filho, ainda mais como envolve a sua carne, aquilo que foi gerado por você. Mas ela lança, sabe por quê? O profeta tem credibilidade, e ele tem credibilidade. E a Bíblia fala que ela faz, ele come, e não faltou farinha onde? E não faltou água, não faltou azeite, não faltou farinha e não faltou azeite. Olha o profeta trazendo provisão, olha o profeta trazendo milagre, olha o profeta trazendo provisão no meio do caos. Isso é profeta. Isso é profeta. Isso é homem que fala na terra e Deus diz amém no céu. E aí, o que acontece com o filho dessa mulher? Ele vem ao quê? A falecer. E aí manda chamar Elias. Elias, você veio aqui, trouxe provisão. Eu pensei que meu filho ia morrer por causa de falta de farinha, de comida, e ele morre contra a enfermidade. Tu veio trazer a iniquidade da minha vida sobre a minha casa. Tu veio trazer morte. E mais uma vez o profeta Elias, cheio da unção e do poder de Deus, faz o quê? Fique aqui. Ele está onde? No quarto. Está lá, então fique aqui. E ele vai no quarto. E a Bíblia fala que o profeta Elias é usado para o quê? Para ressuscitar, para o fôlego de vida entrar novamente nas narinas daquela criança. Profeta que traz provisão, profeta que traz cura, profeta que traz ressurreição. Tu imagina a autoridade daquele homem descendo o quarto e levando para a mulher. É esse aqui o seu filho que estava morto?
Deus, quando Ele vem para executar a sua vontade, Ele não faz nada pela metade, Ele faz por completo. O que adianta ter provisão e ter filho morto? O que adianta ter fartura e dinheiro e a tua alma, o teu espírito está morto, em meio ao caos do desânimo, do marasmo espiritual? Mas Ele traz provisão, traz cura, traz ressurreição. E aí ele sai dali e ele encontra um homem. Por isso eu pedi para o Betinho ficar aqui, chamado Obadias. Obadias recebe a ordem de Acabe para procurar os profetas, ao profeta, melhor dizendo, Elias. Só que esse Obadias, ele tinha um dom. Esse Obadias, ele tinha um chamado. Qual era o dom e qual era o chamado de Obadias? Cuidar de, repita comigo, profeta. Cuidar de, Lia tirou o copo d'água aqui, Lia. Cuidar de profeta. Você desculpa a voz que eu estou rouco, estou com a garganta irritada. Profeta. E ele vai procurar Elias, o profeta que está foragido, que Acabe quer saber onde é que ele está. E aí Deus fala: Elias, volta a Israel. E Elias prontamente faz o quê? Obedece. Não questiona, querem me matar, estão atrás de mim. Não, ele volta. E ele encontra Obadias. E Obadias fala: Elias, é o Senhor? É o Elias, o meu Senhor? Sou eu, Obadias. Estou indo a Acabe. Mas meu Senhor, avisa ele que eu estou indo ao encontro a ele. Mas Senhor, esse homem está procurando o Senhor em tudo quanto é reino, e aonde ele chega não acha, ele mata. O Senhor já pensou chegar a Acabe e dizer: ele não está, ou melhor dizendo, ele está aqui e quer falar com o Senhor? E se o Senhor fugir de novo? E se o Senhor fugir de novo? Ele vai me matar. Senhor, eu tomei conta de 100 profetas, 50, eu escondi na caverna e dava pão e dava água. A vida de profeta é uma vida solitária. A vida de profeta é uma vida de renúncia. E na hora que mais precisa, dificilmente ele encontra ajuda. E aquele homem sabia que Elias era um verdadeiro homem de Deus, que ele era um verdadeiro profeta. Ele cuidou direitinho de 100, porque Jezabel queria exterminar. E eu me enquadro na palavra de Elias. Eu tenho 23 anos no Evangelho, 23 anos na presença do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, por misericórdia, eu já ajudei muitas pessoas. Deus já me usou como canal de bênção, de libertar traficantes, macumbeiros. Tem pastores, tem bispos, obreiros espalhados por aí que passou pela minha mão, pela mão da minha esposa, pela minha, desde que eu era jovem, que eu entrei para outra igreja. E eu passei 2 períodos difíceis na minha vida, uma na outra igreja, de desânimo, de prostração, que eu não queria fazer mais nada, desacreditado de tudo. E aí o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu uma direção: saia desse local. E aí, muito machucado, ferido, com as marcas, debaixo de maldição, que falaram que eu não ia mais pregar, não ia mais falar de Deus, não ia ser mais usado. E eu entrei por aquela porta ali, aqui o pastor Jorge me acolheu, aqui os irmãos me acolheram, me trataram. E ali nós fomos aprendendo, fomos crescendo, fomos vivendo muitas lutas, muitos percalços, muitas dificuldades. E aí eu me sentia feliz da vida, tranquilo. E aí sobrecai sobre a minha vida um desânimo, uma prostração, o desejo de largar tudo, de abandonar tudo. Aí eu fui no gabinete do pastor Jorge, nosso pastor, e eu falei: pastor, não quero fazer mais nada, eu não tenho mais ânimo para fazer mais nada. Eu não sirvo para ser douzo, eu não sirvo para ser pregador, não sirvo para nada. Eu não tenho mais prazer em fazer nada. O amor estava se esfriando dentro de mim, eu não conseguia, as pessoas ligavam para mim,
de outras igrejas, convidando para pregar, pedindo ajuda, e eu não tinha forças. Eu não tinha forças. E aí ele orando por mim, ele intercedendo por mim, pela minha esposa, e o ministério atrofiando, e eu com vontade de parar, o paralisado, não querendo fazer mais nada. Para você ter uma noção, eu recebi um convite para ir pregar numa igreja. Nunca aconteceu isso. Na noite anterior eu passei mal, um mal muito grande. Até faltei o trabalho e liguei para o pastor e falei, eu não vou poder ir, eu estou acamado. O nome da campanha na igreja era Restaurando os Altares. Esse pastor falou para mim assim, você não veio pregar aqui porque eu orei para que só subissem no altar da minha igreja pessoas que tivessem condição de restaurar outros altares. E foi por isso que Deus não deixou subir naquele altar. Deus me acometeu de uma enfermidade que foi só aquele dia. No outro dia eu estava trabalhando e eu não entendi. Aquilo veio comigo, entrou aqui, me machucou, porque eu falei, que isso? Como é que o pastor me convida e fala que orou e Deus que não permitiu que eu fosse? E o desânimo veio me abatendo, eu não tinha mais força, com vontade de parar, de largar tudo. A minha esposa sofrendo, como o pastor pregou aqui sobre família, e eu ignorante, grosso, desanimado, sem vontade de fazer mais nada. Do nada, aquilo começou vindo sobre mim, aquele desânimo. E cadê o Cleverson? Cadê aquela pessoa que ajudou tantas pessoas? E agora eu preciso de ajuda. E aí eu passei um zap para o pastor, para o grupo dos 12, para que viesse orar por mim, para que viesse interceder. Teve uma pessoa aqui que fez jejum por mim, ligou para mim e falou, estou fazendo jejum, estou entrando na brecha por você. E essa pessoa com muito mais problema do que eu, e ela ligou para mim chorando e falando, eu estou entrando na brecha por você, você não vai desistir, você não vai sair. E aí eu numa ânsia, numa angústia, eu confesso para ele, o Betinho Obadias, que Deus separou através de oração para ser um dos meus 12. E ele disse para mim, ó, você não pode desistir, Cleves. Sempre com palavra de ânimo. Passava a semana, a gente se juntou para orar. Na quinta-feira ele ia, falava, Betinho, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Você reparou no escudo ou no corredor lá atrás? Eu não sentava mais aqui na frente. É porque eu não tinha mais força, não tinha mais ânimo, não tinha mais coragem, eu não queria mais. E aí ele orando, ele intercedendo, ele buscando. Eu chegava, Betinho, não adianta, eu não quero. Pessoas que me viam, se espelhavam em mim, ficaram fracas, ficaram mal por minha causa. E eu não tinha forças. Eu tentava, pessoal, mas eu não conseguia nem orar, nem ler a Bíblia, nem ler a PPH. Eu vinha aqui por vir. Eu vinha para a igreja por vir. E eu não tinha forças, eu não conseguia. Eu estava como esse profeta, tanto usado. E aí Deus começou a usar ele, um Obadias, para cuidar. E eu só ia piorando, e ele intercedendo, ele orando. Aí resolvemos fazer um grupo lá em casa, toda quinta-feira, de oração para me ajudar. Eu não orava, só eles que oravam. Só eles que oravam. Eu só chorava e só ouvia. E não adiantava as pessoas, mas você é referência. Você é referência. O pastor mesmo falou para mim, vocês são referência, mas eu não consigo, não tenho forças mais. E aí como esse profeta aqui, ó, tinha força. Ele enfrenta Acabe. Depois desses 3 anos de treinamento, eu vou continuar contando meu testemunho. 3 anos, ele sobe, tem uma incumbência de subir no Monte Carmelo. Ele encontra Acabe e Acabe diz para ele, o que é que você vem ter aqui, o seu perturbador de Israel? Eu sou perturbador de Israel? E às vezes você está mal e as pessoas pensam que tu está fazendo mutim, rebelião, querendo rachar as pessoas e grupos. Não, você não faz é porque você está mal, porque você está fraco. E as pessoas pré-julgam você e dizem, lá, mais um rebelde, desobediente, tacam pedra, te acusam.
E aí ele chega para ele e diz: tu é o perturbador de Israel. E ele fala: não, o perturbador de Israel é você e a tua família, que viraram as costas para Deus, idolatraram a Baal e a Zera. Pois bem, Acabe, prepara os 450 de Baal, os 400 que comem na mesa de Jezabel, os profetas de Zera. Convoca todo o povo de Israel, que eu vou esperar vocês lá em cima no Monte Carmelo. Elias estava o quê? Sozinho. Repita comigo: sozinho. Só quem estava com ele era quem? Deus. E ele prepara tudo aquilo, sobe no monte, sobe o povo de Israel, sobe o profeta Acabe, sobe Acabe o rei. Está tudo preparado. Ele fala: olha, nós vamos fazer aqui, primeiro vem cá, nação de Israel, confronto. Tem autoridade para confrontar. Vocês estão errados. Vocês viraram as costas para Deus, vocês estão em dúvida. Uns adoram a Baal e outros adoram a Deus. Então que seja decidido aqui hoje: ou você adora Baal como Deus, ou você adora a Deus do céu. Então será feito um desafio. Pegue um sacrifício, vamos preparar o altar. Pera, primeiro eu vou erguer os altares que estão em ruínas. Tragam-me 12 pedras, representando os 12 tribos de Israel, porque não tem como Deus descer e fazer morada no altar quebrado. Não tem como Deus habitar e o Espírito Santo fazer morada em altar quebrado e derribado. A idolatria, o pecado derrubou os altares de Israel. A desobediência derrubou os altares de adoração a Deus. E o altar que era a minha vida estava quebrado. Por isso que eu não subi na igreja para pregar naquela igreja. Então tem muita gente dentro da igreja com o altar quebrado, que quer chamar o holocausto, que quer ser holocausto, que quer chamar a presença, que quer chamar a glória de Deus, mas o altar está quebrado. A tua vida está em frangalho, está tudo confuso. Você não sabe o que você quer. Você não sabe se tu quer estar na igreja, se tu quer ser batizado, se tu quer aceitar Jesus, se você quer ficar no mundo. Você não sabe se você quer ficar aqui servindo ou se quer ficar lá fora. Você tem que ter uma decisão, a mesma decisão que eu tive, você tem que ter. Mas eu cheguei a uma decisão porque tinha Obadias ao meu redor me ajudando, tinha homens e mulheres orando por mim. Às vezes você se preocupa de orar pelo teu vizinho que é endemoniado para trazer ele para a igreja, mas o teu irmão que está do teu lado, que se cair pode ser muito pior do que o teu vizinho. E aí você deixa de orar e deixa de ajudar. E o que adianta eu deixar uma pessoa do meu lado morrer e querer trazer quem está lá fora morta? Eu tenho que curar quem está aqui dentro, eu tenho que curar quem está do meu lado. E aí ele faz um verdadeiro desafio e deixa a autoridade dele, senta, vai lá, invoca o seu Deus, invoca aí o teu Senhor. E a Bíblia fala que eles começavam a gritar: vem Baal, vem Baal. Gritaria, cortando o corpo, fazendo sangue ser derramado. Aí eu quero dizer que não é com gritaria, não é com barulho que a glória de Deus ela vem, não. Baal não vem, Deus não vem, ninguém vem. Pessoas que estão no catimbó batendo tambor, fazendo berraria, o capeta não vem de lugar nenhum não, já está dentro do corpo dela. Então ele vai lá, talvez ele foi viajar, talvez ele está dormindo, ainda zomba do Deus dos seus inimigos, dos profetas. Mas o porquê que ele teve essa autoridade, ele sozinho em cima do monte? Por quê? Porque ele estava cheio do poder de Deus. E aí é feito aquela oração dele tremenda, uma oração poderosíssima. Poderosíssima. Eu contei aqui 30 segundos, eu fazendo essa oração em casa, eu lendo rápido. 30 segundos. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma vida devocional, quando você tem uma vida de total rendição ao Deus Todo-Poderoso, você não precisa fazer longas orações, basta uma oração. Quem está entendendo, diga amém. Uma oração. Ele estava cheio da unção do poder. Todo mundo fizeram a parte dele. Já acabaram? Agora eu posso fazer? Olha, o holocausto está molhado.
fizeram um córrego em volta do altar, está cheio d'água. Não tem como isso aqui pegar fogo, eu não sou mágico. Estou conjecturando, amém? Não tem. Vocês clamaram, o Baal não respondeu. Não tem nada na minha mão. Nada. Eu não sou mágico. O fósforo que eu tenho para acender isso aqui, está aqui, ó. Dentro de mim. Dentro de mim. Aí ele olha para o céu, ergue a sua voz e diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. A Bíblia diz que imediatamente Deus respondeu com o quê? Com fogo. E a Bíblia fala que o fogo desceu naquele monte. Um homem sozinho, cheio da unção e do poder, ele consegue vencer com o poder de Deus. O inferno inteiro tem anjos preparados para derrubar e para paralisar você. Mas fique sabendo que maior é o Deus que está em você do que o exército do diabo com o diabo. Enquanto o inferno trabalha para te parar, Deus, ele trabalha para te erguer. Enquanto lá no inferno, o diabo, ele faz o planejamento dele, a estratégia para tentar parar você, Deus faz a estratégia dele para manter você de pé. E ele, cheio de autoridade, recebe a resposta de Deus. Ele ainda olha para Acabe e diz assim: olha, Acabe, sobe lá, come, bebe, se farta, e depois tu mete o pé. Olha, estou ouvindo um grande barulho de chuva. E a Bíblia fala que o céu estava o quê? Azul, só tinha uma pequena nuvem. E apareceu uma pequena nuvem, melhor dizendo. Tu está entendendo o que é uma autoridade de uma pessoa que tem o respaldo de Deus? Quando ele ressuscita o filho daquela viúva, a viúva olha para ele e diz assim: agora verdadeiramente eu creio que tu és profeta. Então isso prova que eu falei com A mais B, que o profeta, quando ele fala, acontece. Quando fala, acontece. E aí olha a autoridade e a ousadia. Eu já ameacei o homem falando que ele e toda a nação vai perecer na fome. Agora eu ouso dizer para ele: acabou o tempo da fome. Eu estou ouvindo um grande barulho de chuva. E aí ele vai para o canto com o moço dele, que ajuda ele. Fala assim: rapaz, vai lá, dá uma olhada lá, vê se tem alguma coisa no céu. E a Bíblia diz que ele encurva e coloca a cabeça entre as pernas e vê o moço. Imagina, escute, imagina o desespero daquele rapaz. Meu Deus do céu, ele enfrenta os profetas, mata um montão a espada. Agora fala para o rei se fartar, fala que vai vir chuva, mas eu não estou vendo um sinal. É hoje que eu vou morrer com esse profeta. Se você cola com o profeta, tu não morre. Se você cola com o profeta, você não morre. Quem crê, diga amém. Ele ali, ele enfrentou, ia lá, ó, voltava. Eliseu, Elias, não tem nada. Volta lá, rapaz. E oração. Voltou por 6 vezes. Não tem nada, Elias. É hoje, meu Deus, é hoje que a gente morre. É hoje. Mas ele vai lá no finalzinho e ele olha uma nuvem em volta. Elias, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que vai chover. A Bíblia fala que além do profeta ser cheio do azeite, ele ainda cinge o lombo dele, amarra a capa dele aqui. Acabe está descendo o morro voado e ele está indo atrás. Até corredor maratonista o cara era, com o poder de Deus. E a Bíblia fala que o céu começou a escurecer, começou a trovejar, e veio uma chuva torrencial, e acaba com toda a seca em Israel. A palavra do profeta mais uma vez se cumpre. Mais uma vez se cumpre. E aí ele todo tranquilo, todo bobo, Acabe vai para a mulher dele e fala:
Jezabel, bom, acabou a fome, acabou a escassez, a chuva veio, o profeta profetizou, só que tem um problema. Tu imagina Jezabel, aquela mulher autoritária, meu pastor deu exemplo lá para a palestra lá dos homens hoje, aquela mulher autoritária, já deu aqui pregando, quer rodar a baiana, imagine, quem foi, o que foi? Olha, Acabe parecia um banana, né? Até o pastor Cláudio Duarte fala, mulher abacaxi, homem banana, prega sobre eles dois, pega esse DVD, aluga, abaixa na internet que é muito bom. Imagina aquele banana, olha, veio chuva mesmo, profeta é bom, mas só que ele matou os teus profetas, olha, Deus é com ele mesmo, é? Vem cá, mensageiro, avisa para esse profeta, que como ele fez com os meus, eu vou fazer com ele. E quando chega a mensagem até ele, capítulo 19, Elias foge para onde? Repita comigo, Monte Horebe, o monte de Deus. Ele foge. Só que nessa fuga aqui, a Bíblia fala, nós lemos aqui, tem outras versões que falam que ele próprio foi para o deserto. Agora começa o contraste. Quem mandou ele fugir da primeira vez? Foi quem? Quero ver se você prestou atenção. Quem mandou ele fugir? Deus. E agora? Quem fugiu por conta própria? Ele. No outro, vem o cuidador de profeta no caminho dele. Aqui, ele está com o moço que ajuda ele, mas o que ele faz? Manda ele ficar, e ele vai aonde? Para o deserto? Sozinho. Quero separar de tu não, Betinho. Sozinho. Sabe por quê? Porque acredito eu que a depressão dele era tão grande que ele não queria nem que afetasse o rapaz. E aí ele vai. E ali ele senta debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Agora você está conseguindo entender o que nós viemos trazer nessa noite, sim ou não? O contraste. Como que pode um homem que foi usado por Deus de todos esses milagres pedir a morte? Como pode? Eu te faço uma pergunta, se isso acontece com o profeta, não pode acontecer comigo e com você? Só que o problema está em como você vai suportar e vai vencer isso. Como você vai suportar e vai vencer isso? Aqui, ele é visitado 2 vezes pelo anjo. A primeira, o anjo cutuca ele. Acorda, Elias. Acorda, Elias. Se alimente, cara, a caminhada é longa. Quem tem uma caminhada longa aqui? Vai ter hora que Deus vai enviar anjo para trazer pão, que é a palavra, que é Jesus, e trazer água, que é o Espírito Santo sobre você. Você crê? Você já está encontrando a solução, tá vendo? Já estou terminando já. E aí a segunda, ele come, se farta e faz o quê? Dorme de novo. Mas Deus é paciente, é perseverante. O anjo vai lá de novo. Bora, coma, a caminhada é longa. E aí ele caminha por 40 dias e 40 noites no deserto, até subir o Monte Horebe. Alguém também caminhou 40 dias e 40 noites. Quem foi? Foi Moisés. Só que ele não comeu nada, Elias comeu antes, mas os 40 dias ele ficou. Para receber de quê? Moisés, as tábuas, a revelação. E Elias, o profeta, da mesma forma, para receber algo de Deus. Ele está fugindo, ele sobe no monte, ele está lá no monte, ele entra dentro da caverna. E o interessante, que mais 2 vezes Deus visita ele. Quantas vezes? 2. E vê a voz de Deus, e diz para Elias assim: o que fazes aqui, Elias? Capítulo 19, versículo 9. Aí ele começa com as justificativas dele. Deus pergunta para ele: Elias, que fazes aqui, Elias? E eu comecei a meditar nessa palavra no meu quarto. Senhor, por que o Senhor perguntou isso, Elias? Por quê?
E aí eu comecei a orar, a pedir a Deus, meu Deus, fala. Está vendo a forma como Deus ele pergunta? Na minha Bíblia está assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras versões dizem: que fazes aqui, Elias? Eu imagino Deus perguntando para ele: Elias, você ressuscitou mortos, Elias. Elias, você trouxe provisão para a vida de uma viúva, Elias. Elias, você enfrentou 850 profetas no monte. Você creu, você confiou. Você é um homem de oração, que 30 segundos eu desço, rasgo o céu e respondo. Tu é um homem que tem intimidade com fogo, com oração. O que tu está fazendo dentro dessa caverna, deprimido, desejando a morte? Eu estou aqui. E aí ele começa falando o quê? Ele começa falando o quê? As suas justificativas. Os israelitas, Senhor, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aqui quando ele fala sou o único que sobrou, é o orgulho. Repita comigo: orgulho. 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 A pessoa orgulhosa. E ao mesmo tempo justifica, usando os problemas ao derredor. A idolatria foi do povo. Quem virou as costas para Deus foi o povo, não foi ele. Ele se amedrontou. Sabe o que eu aprendo com isso? Toda grande batalha que você enfrenta sempre virá o momento de fraqueza. Repita comigo: toda batalha que eu enfrentar sempre virá um momento de fraqueza. Mas Deus vai fazer contigo igual fez com Sansão. Sansão estava fraco, disse: eu não morri lutando, matando 1000 homens com a queixada do jumento, agora eu vou morrer com sede. Toma água. Quando tu está fraco, Deus dá água da vida. Se tiver que usar corvos para te alimentar, Ele vai enviar. Se tiver que enviar obadias para orar por você e te cuidar de você, Ele vai enviar. Mas Deus, Ele não vai deixar você sucumbir. Quem crê, diga amém. E Ele está ali, ó, justificando o orgulho. Por que eu vou dizer para você do orgulho? Quando o Betinho vinha falar comigo para me dar a palavra de ânimo, eu falava para ele o quê? Ao contrário, não adianta, só reclamando, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer desse jeito, eu tenho que fazer assim. E eu só piorava, porque eu botava a culpa nas pessoas, em vez de assumir que eu estava precisando. Eu assumi no Zap, numa rede social, mas aqui dentro eu não assumia que eu precisava de ajuda. Aqui dentro eu não confessava que eu precisava de ajuda. Foi uma batalha, foi uma luta. E aí chegou um dia no mover de Deus. Quem já conhece a fama do Betinho, Betinho chora à toa. Amém, Betinho? Ele já está rindo, pelo menos não está chorando. Ele começou a chorar e Deus usou ele de tal forma que ele olhou para mim e falou assim: escreve-se em nome de Jesus. Eu acho que alguém aqui ainda não viu o Betinho falar com essa autoridade. Ele falou: escreve-se em nome de Jesus. Com a voz embarcada, com lágrima nos olhos: para de fazer do jeito que você quer e deixa Deus fazer do jeito dele. E ele falou 3 vezes. E ali a gente começou a orar. Eu senti como a mão de Deus fizesse assim, ó, dentro de mim, ó, e arrancasse todo o desânimo, toda a prostração, toda a dor, todo o sentimento de parar, todo o sentimento de desistir. Quando eu realmente assumi que a culpa estava em mim, eu era culpado. A culpa de Deus ter levado a minha mãe, ter levado a minha irmã, minha esposa ter perdido gravidez, ter levado meu irmão de forma trágica, eu estar com meu pai doente, eu estar com meu irmão passando problema, e eu ver minha família sendo levada por Deus, não é motivo de eu ficar prostrado, desanimado e deprimido, porque Ele levou, mas Ele me deu um filho da promessa. Essa é a diferença. Todo dia eu olho para esse garoto e eu lembro, essa é a promessa que Deus fez e Ele cumpriu. Ele levou minha mãe, Ele levou meu irmão, Ele levou minha irmã, e um dia Ele vai levar meu pai, vai levar meu outro irmão, mas a promessa Ele cumpriu, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Deus, Ele cumpre o que Ele promete.
E tem gente que quer ver Deus falar de forma tremenda, usando pregador de fama, usando levita de fama, usando programador de televisão, programa de televisão, quando Deus fala nas coisas mais simples, mais simples, mais simples, mais simples. E sabe por que ele orou por mim? Porque um dia, quando ele se sentia menosprezado, eu falei para ele: olha só, o teu ministério não é só em cima do altar não, cantando não, teu ministério é salvando vidas, orando por almas, resgatando almas da mão do diabo e ainda pregando. E logo depois veio a confirmação, até pregar em igreja já pregou, até ser usado para alcançar almas. Sabe que eu estou dando exemplo dele? Teve outras pessoas, mas porque Deus mandou, deu exemplo dele, porque isso vai fazer a fé dele se aumentar cada vez mais. Porque precisam de Obadias no meio das igrejas, pessoas que cuidam de profetas, pessoas que têm compaixão dos líderes, pessoas que entram na brecha pelo líder, pessoas que jejuam pelo líder, pessoas que em vez de ficar metendo pau, falando mal, julgando, dobra o joelho e ora, porque muitos precisam da tua oração. E aí a Bíblia diz que Deus, ele vai a segunda vez: Elias, o que tu está fazendo aqui dentro, Elias? E a Bíblia diz que ele veio o quê? Veio o que até ele, ó? Veio um fortíssimo vento, ele não estava no vento. Veio um terremoto, ele não estava no terremoto. Veio fogo, Elias era o profeta do fogo, mas não estava no fogo. E ele está sentado no fundo da caverna, e ele sente uma brisa suave entrando dentro da caverna. É a presença de Deus para buscar ele. Ele bota a capa no rosto e vai para a porta e olha para um lado e para o outro, e ele sente a brisa, ele sente a presença do grande eu sou, daquele que pode tudo, aquele que pode tudo. E olha o que ele faz. Elias, acaba com isso, Elias. Olha só como é que Deus ele faz. Pela palavra escrita aqui, dá para você viajar e você imaginar que Deus não falou com aquele carinho peculiar: Elias, vem cá, meu filho, vem com o papai, desce esse monte, continua no caminho. Não, Deus ele vem com autoridade, com poder, porque ele já vê que Elias está se recuperando. Era só um momento, diga comigo, era só um momento. Teu momento vai passar, é só um momento, é só um momento. E se acontecer igual Davi, Davi ele entrou na caverna de Adulão, foragido de Saul, e quem veio atrás dele? A família e homens incapazes, homens derrotados, covardes. E o medroso, o foragido, estava dentro da caverna e foi usado para abençoar todos aqueles nomes, todos aqueles homens. E eles conseguem sair de lá e vão para uma batalha em Keila, vence. Imagina Davi todo contente, todo feliz. Acabou a caverna. Caverna é lugar de quê? Provação, incerteza, medo, solidão, insegurança. E aí o que ele faz? Tá tudo bem. Aí vem a notícia para Saul: ó, Davi está guerreando lá em Keila. Quê? Vamos embora, vamos pegar ele. E Davi tem que fugir e entrar dentro da outra caverna. Diga para mim, comigo, da outra caverna, no deserto de En-Gedi, ou En-Gedi. Então às vezes você sai de uma caverna, você pensa que está tudo bem, está indo tudo às maravilhas, e aí vem a outra luta, o outro deserto. Só fazendo aqui, abrindo parênteses, Elias foi fugir porque Deus mandou, e no deserto quem foi ele por conta própria. Tem gente que vai para o deserto com as próprias pernas, por desobediência, por não obedecer, por fazer coisas erradas. E quando você entra no deserto da provação, porque Deus te levou, você vai sair rápido. Agora quando você entra porque você foi levado pelos seus próprios pés, pelo seu orgulho, pela sua soberba, de você achar que você sabe tudo, vai ser difícil você sair de lá. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E aí esse homem recebe a palavra de Deus o seguinte: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio. Por onde ele veio, volte.
Deus ele falava para mim: volte a fazer o que você fazia, volte a cuidar de vidas, de alma, de discipular, volte a atender, volte a orar, volte a pregar, volta que o teu tempo acabou, o teu tempo acabou. E aí ele diz para ele aqui, ó: chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate de Abel Meola, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Escuta aqui, para terminar a mensagem. Só um recado agora, Elias. Você já está curado já. Agora só vou te dar um recado, para que a soberba não volte. Você não estava sozinho não, tá? Tinha 7.000 que não se curvaram a Jezabel, a Baal e ao poste ídolo. Então fique só ciente disso. Você achava que tu era o profeta, que tu era o cara, mas tinha 7.000 que não se renderam, não se curvaram. Não foi só você não. Tá dando para entender como é que Deus ele faz? Mostrando para ele: você não é o único não. Então estou te curando, mas já estou te alertando. Agora que tu está curado, para você não ficar magoado, não vir de mimimi, eu vou te falar: tem 7.000 que não se curvaram, tá bom? Então não é só eu que passo isso não. Por isso que eu trago essa revelação aqui hoje. Tem gente aqui dentro que está assim. E a hora, é o momento, chama o ministério de louvor, por favor. É a hora e o momento de você reconhecer e pedir essa força. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Quem entendeu a mensagem, diga amém. Sabe o que eu entendi com tudo isso? Quando você está cheio do poder e da unção, entenda isso aqui: quando você está cheio do poder e da unção, você busca a Deus. Elias estava cheio do poder, cheio da unção. E aí ele foi aonde? No monte, buscar a Deus, para vir consertar os altares derribados e consertar Israel. Mas no Horebe, é o momento de fraqueza de Elias, é o momento de desânimo e de depressão. Quando você está forte, você busca a Deus. Mas quando você está fraco, é Deus que vai em busca de você. Deus foi lá em busca de Elias. Deus foi lá. Você vai dizer: não, é a pessoa quando ela está fraca, ela busca a Deus. Nós ensinamos isso, mas na prática não é isso, que a pessoa não consegue. A pessoa não consegue. Então quando você está forte, você busca a Deus. Busca bastante mesmo. Bastante, para se preparar para as cavernas e para os desertos da caminhada cristã, que você não está livre disso. Mas também pode ficar ciente que quando ele vir, aonde você estiver, ele vai te buscar. Aonde você estiver, ele vai te buscar. Na força você busca ele, e na fraqueza ele vai em busca de você, porque ele te ama. Fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Antes do louvor começar, escuta o que eu vou dizer para você. E aí Deus ele fez a minha restauração, me renovou, me ativou. E no domingo, assim que eu acabei a escola bíblica dominical sobre Sansão, algumas pessoas que estavam aqui viu a diferença. Eu procurei o pastor, que é a nossa cobertura, o nosso pai. Falei: pastor, fui ativado novamente. Eu não quero parar, eu quero continuar, eu quero fazer discípulos, eu quero discipular, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo onde eu parei. E Deus ele é tão bom que está enviando várias pessoas. Pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão precisando de libertação. Deus ele faz isso. Deus ele te coloca no caminho de novo. Então se você nessa noite está aqui e se encontra assim, não vai ser com grito, eu não vou berrar. O louvor vai ministrar e você vai pedir a ele. Se você quiser vir aqui na frente no altar, aonde há favor, a Bíblia fala que na ponta do altar antigamente agia o favor. Quando a pessoa tocava, ela encontrava o favor do rei, quando tocava na ponta do altar. Se você é humilde e reconhece que você precisa de forças, e você também é humilde que você começou a receber cargos, e você vai precisar dessa força, para que você não venha entrar dentro de uma caverna, e ficar longo tempo ou não conseguir sair.
Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Não vai haver movimento, não vai haver mover, não vai haver gritaria. É uma forma suave, é uma brisa leve do Espírito Santo. Conforme o louvor vai cantando, ele vai visitar você e você vai confessar. Não culpe ninguém, não culpe ninguém. Assume, eu estou fraco. Assume, eu estou desanimado. Assume, eu estou desanimada. Assume, eu quero parar, eu preciso parar, eu não aguento mais. Pede ao Espírito Santo agora, porque ele vem em busca de você aqui agora. Enquanto o louvor ministra, começa a orar. E se você se encontra fraco, desanimado, quer vir aqui na frente, vem aqui na frente, que eu vou estar orando por você. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. E você vai achar força. Seja humilde e reconheça. Quando você reconhecer, você vai sentir uma brisa suave. Uma brisa suave roçar o teu coração e te encher. Arrancar. Tirar o desânimo.